Por que alguns cristãos vivem na presença palpável de Deus, enquanto outros caminham na escuridão, mesmo frequentando os mesmos cultos, lendo a mesma Bíblia, orando as mesmas orações? Por que há crentes que discernem a voz do Senhor com clareza cristalina, enquanto outros vagueiam em confusão, incapazes de distinguir o sussurro divino do barulho do mundo? Esta não é uma questão periférica, meu amigo. Esta é a questão que separa os que simplesmente conhecem sobre Deus daqueles que conhecem a Deus. E hoje, neste exato momento, você descobrirá o segredo que tem escapado a milhões de cristãos sinceros, mas espiritualmente cegos. O discernimento espiritual não é um dom exclusivo para pastores, profetas ou santos canonizados. Não é uma habilidade mística reservada para uma elite espiritual. O discernimento é o direito de nascimento de todo filho de Deus, a herança prometida a cada um que nasceu de novo. Mas aqui está a verdade cortante. Embora seja oferecido gratuitamente a todos, poucos o possuem. Por quê? Porque o discernimento não vem automaticamente. Ele não é depositado em sua conta espiritual simplesmente porque você fez uma oração de entrega. O discernimento é cultivado, é desenvolvido, é conquistado através de escolhas diárias que a maioria dos cristãos simplesmente se recusa a fazer. Jesus disse algo extraordinário em João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Note a ordem. Primeiro elas ouvem, depois seguem. Mas aqui está o detalhe que muitos ignoram. Para ouvir a voz do pastor, você precisa estar sintonizado na frequência correta. Você precisa ter ouvidos espirituais afiados, sensíveis, treinados para distinguir sua voz entre as milhares de vozes que gritam por sua atenção todos os dias. Pense em Elias no deserto. Ele estava esperando encontrar Deus no vento impetuoso que despedaçava montanhas. Mas Deus não estava ali. Ele esperava encontrá-lo no terremoto que sacudia a terra. Mas Deus não estava ali. Ele esperava ouvi-lo no fogo devorador. Mas Deus não estava ali. E então veio um sussurro suave e delicado. E ali estava Deus. Quantos cristãos hoje estão esperando que Deus apareça com estrondo e trovões, enquanto Ele está falando em sussurros que seus ouvidos espirituais atrofiados não conseguem captar? O problema não está em Deus. Ele não se escondeu. Ele não está em silêncio. O problema está em nós. Nossos ouvidos espirituais estão entupidos com o barulho ensurdecedor deste mundo. Estamos tão saturados de notícias, redes sociais, entretenimento, conversas vazias e preocupações mundanas que criamos uma barreira sonora entre nós e o céu. Você quer saber por que não discerne a presença de Deus? Porque você nunca desliga o ruído tempo suficiente para ouvi-lo. Provérbios 2:3-5 nos dá a chave. Se clamares por entendimento e por discernimento alçares a tua voz, se buscares o conhecimento como a prata e o procurares como a tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Você percebe a intensidade dessa linguagem? Clamar, buscar, procurar como tesouro. Isso não descreve uma jornada casual. Isso descreve uma perseguição desesperada, uma fome insaciável, uma determinação inabalável. A maioria dos cristãos quer discernimento espiritual, mas eles o querem em promoção. Querem pagar o preço de desconto. Querem que Deus distribua sabedoria celestial como quem distribui folhetos na rua. Mas Deus não funciona assim. Ele esconde suas pérolas mais preciosas para que apenas os que realmente as valorizam as encontrem. Ele reserva seus segredos mais profundos para aqueles que estão dispostos a cavar fundo, a buscar com todo o coração, a pagar qualquer preço para conhecê-lo intimamente. Você já se perguntou por que Davi tinha tanto discernimento espiritual? Por que ele dançava quando outros marchavam?
porque ele compunha salmos que tocavam o coração de Deus, enquanto outros apenas recitavam orações vazias. A resposta está em como Davi vivia. Ele não era apenas um homem que ia ao templo. Ele era um homem que habitava na presença. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, declarou ele, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. Aí está o segredo. Davi não visitava Deus, ele habitava com Deus. Ele não tinha uma rotina religiosa, ele tinha um relacionamento vivo. O discernimento nasce da intimidade. Você não pode discernir os pensamentos de alguém que você mal conhece. Você não pode reconhecer a voz de alguém com quem você raramente conversa. Mas quando você passa tempo com alguém, quando você o observa, quando você mergulha profundamente em seu caráter, você começa a conhecer não apenas o que essa pessoa diz, mas o que ela pensa, o que ela sente, o que ela faria em qualquer situação. É assim com Deus. Quanto mais tempo você passa em sua presença, mais você se torna sensível aos seus caminhos. Aqui está uma verdade que pode transformar sua vida espiritual hoje. Deus sempre está falando, mas Ele nunca grita. Ele respeita sua liberdade de escolher ouvi-lo ou ignorá-lo. Ele não vai competir com Netflix, com WhatsApp, com suas ambições ou com suas preocupações. Ele espera pacientemente até que você crie espaço sagrado, até que você silencie tudo o mais e diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Foi essa a postura de Samuel. Foi essa a chave que abriu o céu sobre sua vida. E será essa a sua chave também. Mas há outro elemento crucial no desenvolvimento do discernimento espiritual. E este é ainda mais desafiador: obediência. Você não pode esperar que Deus revele o passo número 10 se você ainda não obedeceu o passo número 1. O discernimento não é dado aos curiosos, é dado aos obedientes. Jesus foi claro: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina. Conhecer vem depois de fazer. Discernir vem depois de obedecer. Pense no jovem rico que veio a Jesus perguntando sobre a vida eterna. Jesus lhe deu uma resposta clara: vá, venda tudo e siga-me. Mas o jovem foi embora triste porque tinha muitas posses. Ele queria discernimento espiritual, mas não estava disposto a pagar o preço da obediência radical. E por causa disso, ele perdeu não apenas seus bens, mas o tesouro infinitamente maior de caminhar com Cristo. Quantos cristãos hoje estão na mesma posição? Querem mais de Deus, mas não estão dispostos a soltar o que Deus está pedindo para soltar. Querem clareza divina, mas se recusam a andar na luz que já têm. O discernimento espiritual é como um músculo. Quanto mais você o usa, mais forte ele fica. Quanto mais você ignora os sussurros de Deus, mais fraco se torna sua capacidade de ouvi-lo. Hebreus 5,14 nos ensina que o alimento sólido é para os adultos, os quais, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Pela prática, através do exercício constante, não acontece de uma vez. Não acontece por acidente. Acontece quando você, deliberadamente, consistentemente, escolhe sintonizar sua alma na frequência do céu. Há uma guerra invisível acontecendo neste exato momento, e seu campo de batalha é sua mente. O inimigo sabe que se ele conseguir nublar seu discernimento, ele neutralizou sua eficácia espiritual. Ele não precisa destruir você, apenas precisa confundi-lo. Ele não precisa fazer você abandonar a fé, apenas precisa fazer você incapaz de ouvir a voz de Deus com clareza. E ele tem sido incrivelmente bem-sucedido nisso. Paulo nos adverte em 2 Coríntios 11:3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo.
Note que Paulo não teme que sejamos atacados diretamente, mas que nossos entendimentos sejam corrompidos, que nossa percepção seja distorcida, que nossa capacidade de discernir seja comprometida. Esta é a tática principal do inimigo. Não destruição frontal, mas corrupção sutil. Como isso acontece? Através de pequenas concessões, através de compromissos aparentemente insignificantes, através de uma lenta e gradual dessensibilização espiritual. Você começa permitindo um pensamento que sabe que não deveria entreter. Depois, permite uma conversa que sabe que deveria evitar. Depois, permite um entretenimento que você sabe que entorpece sua consciência. E antes que você perceba, você perdeu a nitidez espiritual. Você ainda vai à igreja, ainda ora, ainda lê a Bíblia, mas algo mudou. Há uma neblina sobre seus olhos espirituais. Há um zumbido em seus ouvidos espirituais. Você se tornou espiritualmente míope e surdo. E o pior é que você nem percebeu. Jesus contou a parábola do semeador, e uma das categorias de solo que ele descreve é aterrorizante em sua relevância para nossos dias. Ele fala daqueles que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra e fica ela infrutífera. Sufocam. Que palavra poderosa! Não destroem instantaneamente, mas sufocam gradualmente. É como uma erva daninha que cresce lentamente ao redor de uma planta, roubando seus nutrientes, bloqueando sua luz, até que a planta, embora ainda viva, não pode mais dar fruto. Quantos cristãos hoje estão sendo sufocados? Não por pecados escandalosos, mas por cuidados legítimos que se tornaram obsessões, por ambições que em si mesmas não são más, mas que ocuparam o lugar que pertence somente a Deus, por riquezas que prometeram segurança, mas trouxeram ansiedade. E no meio desse sufocamento, a capacidade de discernir a voz de Deus, de perceber sua presença, de seguir sua direção, desaparece como névoa ao sol da manhã. Aqui está uma pergunta que você precisa responder com honestidade brutal. O que está ocupando mais espaço em sua mente? Deus ou suas preocupações? O que domina mais seus pensamentos? A palavra de Deus ou as palavras dos homens? Onde você busca conselho primeiro? No trono de graça ou no Google? Suas respostas revelarão por que você tem ou não tem discernimento espiritual. Daniel tinha discernimento extraordinário. Ele interpretava sonhos, compreendia mistérios, navegava por situações políticas impossíveis com sabedoria sobrenatural. Mas esse discernimento não veio do nada. Daniel 6:10 nos dá uma janela para o segredo de Daniel. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. 3 vezes por dia, sem falhar. Mesmo quando havia um decreto de morte contra quem orasse, mesmo quando era inconveniente, mesmo quando era perigoso. Daniel tinha um compromisso não negociável com a comunhão com Deus, e esse compromisso produziu um discernimento que salvou sua vida repetidas vezes. Você tem esse tipo de compromisso? Ou sua vida de oração é apenas uma atividade ocasional? Algo que você encaixa se sobrar tempo, se você estiver com vontade, se não houver algo mais urgente. Seja honesto. A qualidade de seu discernimento espiritual nunca excederá a qualidade de seu relacionamento com Deus. Nunca. Se você quer ouvir Deus claramente, você precisa estar com Ele consistentemente. Mas há mais. O discernimento espiritual também requer pureza de coração. Jesus declarou em Mateus 5:8: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Ver a Deus. Perceber sua presença, discernir seus caminhos. Tudo isso está ligado à pureza de coração.
Um coração dividido, um coração que serve a dois senhores, um coração que tenta equilibrar Deus com o mundo, nunca terá o discernimento cristalino que Deus deseja dar. Davi clamou no Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele sabia que depois de seu pecado com Batseba, sua percepção espiritual havia sido danificada. Ele não podia mais ver Deus claramente. Ele não podia mais ouvir sua voz com a mesma nitidez. Então ele clamou não apenas por perdão, mas por purificação, por renovação, por restauração de seu discernimento espiritual. Talvez seja isso que você precisa hoje. Talvez você tenha estado tão focado em acumular conhecimento bíblico, em participar de mais conferências, em ouvir mais pregações, que você negligenciou o mais fundamental: purificar seu coração. Você pode citar versículos de cor, mas se seu coração está contaminado com amargura, ressentimento, orgulho ou mundanismo, seu discernimento será turvo. A pureza de coração não é opcional para quem quer ver Deus, é essencial. E aqui está algo que vai confrontar muitos. O discernimento espiritual requer separação. Não isolamento, mas separação. Há uma diferença. Jesus estava no mundo, mas não era do mundo. Ele interagia com pecadores, mas não se contaminava com o pecado. Paulo nos ordena: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimentar a vontade de Deus, discernir seus caminhos. Isso só acontece quando há transformação, e transformação só acontece quando você se recusa a se conformar com os padrões deste mundo. Você não pode pensar como o mundo e discernir como o céu. Você não pode consumir o mesmo entretenimento que entorpece a consciência da cultura e esperar manter uma consciência espiritualmente aguçada. Você não pode adotar os mesmos valores materialistas da sociedade e esperar ter os valores do reino. A separação bíblica não é sobre superioridade, não é sobre julgar os outros. É sobre preservar sua sensibilidade espiritual. É sobre manter seus ouvidos sintonizados na frequência certa. É sobre proteger o dom precioso do discernimento que Deus quer desenvolver em você. E sim, isso pode significar que você terá que fazer escolhas difíceis. Pode significar que você terá que desligar programas que todos assistem. Pode significar que você terá que abandonar conversas que todos têm. Pode significar que você será incompreendido, até mesmo ridicularizado. Mas deixe-me perguntar: o que vale mais, a aprovação dos homens ou a clareza de ouvir Deus? O conforto de se encaixar ou o poder de discernir? A popularidade temporária ou a sensibilidade espiritual eterna? Josué teve que fazer essa escolha quando disse: escolhei hoje a quem sirvais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você também precisa fazer essa escolha. O discernimento não é um luxo espiritual, é uma necessidade de sobrevivência. Vivemos em dias onde há mais vozes do que nunca competindo por nossa atenção, mais filosofias do que nunca disputando nossa lealdade, mais caminhos do que nunca oferecendo direções contraditórias. Sem discernimento espiritual, você será arrastado por qualquer vento de doutrina, enganado por qualquer argumento sedutor, desviado por qualquer experiência emocional. Com discernimento, você navegará através das tempestades com confiança, distinguirá a verdade do erro com clareza e reconhecerá a voz do bom pastor, mesmo no meio do caos. Há um tipo de cristão que vive perpetuamente confuso, sempre incerto, nunca confiante sobre o que Deus está dizendo ou fazendo. Eles pulam de igreja em igreja buscando uma palavra, de conferência em conferência procurando uma revelação, de profeta em profeta esperando uma direção,
Embora não haja nada de errado em buscar conselho espiritual, quando isso se torna um substituto para desenvolver seu próprio discernimento, você se tornou espiritualmente dependente e espiritualmente imaturo. Hebreus 5, 12 e 14 repreende duramente esse tipo de imaturidade. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. O escritor está dizendo que há cristãos que, pelo tempo de fé que têm, deveriam estar ensinando outros. Isso é uma tragédia. Deus nunca pretendeu que você vivesse em dependência perpétua de outros homens para ouvir sua voz. Ele nunca quis que você precisasse de um intermediário humano toda vez que precisasse de direção. Ele rasgou o véu para que você pudesse entrar diretamente em sua presença. Ele derramou seu espírito para que você pudesse ser guiado diretamente por ele. Sim, ele coloca pastores, mestres e profetas na igreja, mas eles existem para equipá-lo, não para substituir seu relacionamento pessoal com Deus. João escreve em sua primeira carta: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele como também ela vos ensinou. A unção do Espírito Santo dentro de você é seu professor divino. Ele pode ensinar você sobre todas as coisas. Ele pode guiar você em toda a verdade. Mas isso só funciona quando você aprende a cultivar sensibilidade à sua voz. Como você faz isso? Através de uma prática que a igreja moderna largamente abandonou: a meditação bíblica. Não a meditação oriental que esvazia a mente, mas a meditação bíblica que enche a mente com a palavra de Deus. Josué 1:8 nos dá o mandamento: não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Meditar dia e noite, não ler rapidamente como quem cumpre uma tarefa, não escanear superficialmente como quem rola um feed de notícias, mas meditar, ruminar, mastigar devagar, absorver profundamente. Permitir que a palavra penetre camada por camada, até alcançar as profundezas de seu ser. Quando você faz isso, algo extraordinário acontece. Sua mente começa a ser renovada. Seus pensamentos começam a alinhar-se com os pensamentos de Deus. Sua perspectiva começa a mudar. E com essa transformação vem o discernimento. O Salmo 1 descreve o homem bem-aventurado como aquele que tem seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. O resultado: ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Há um tempo certo, há um processo. Você não planta uma árvore hoje e colhe frutos amanhã. Mas se você permanece enraizado, se você continua bebendo da fonte, se você não desiste quando o processo parece longo, o fruto virá. E um dos frutos mais preciosos é o discernimento espiritual. Mas há um inimigo feroz do discernimento que precisa ser nomeado e combatido: a pressa. Vivemos em uma cultura de gratificação instantânea, onde tudo precisa ser rápido. Café instantâneo, comida rápida, relacionamentos instantâneos, carreiras relâmpago. E essa mentalidade infiltrou-se na igreja. Queremos discernimento instantâneo, maturidade espiritual de micro-ondas, santidade em dose única. Mas o reino de Deus não funciona assim. Jesus usou repetidamente a imagem de sementes e crescimento para descrever o reino. Sementes precisam de tempo. Crescimento requer paciência. Você não pode apressar uma colheita sem comprometer a qualidade.
E você não pode desenvolver discernimento espiritual profundo sem investir tempo profundo. As maiores verdades de Deus não são acessadas através de atalhos. Elas são reveladas a corações pacientes que estão dispostos a esperar, buscar e persistir até que a luz raiar. Abacuque subiu à torre de vigia e disse: sobre a minha torre de vigia estarei, e sobre a fortaleza me colocarei e vigiarei para ver o que Deus me dirá. Ele se posicionou. Ele esperou. Ele vigiou. Não com pressa ansiosa, mas com expectativa paciente. E Deus falou. Deus sempre fala para aqueles que criam espaço sagrado e tempo suficiente para ouvir. Aqui está uma verdade libertadora. Deus não está com pressa. Ele não está estressado com sua agenda. Ele não está preocupado com suas deadlines. Ele trabalha em eternidade e eternidade nunca tem pressa. Quando você entende isso, você para de correr freneticamente de um lado para o outro tentando forçar respostas e você aprende a descansar na confiança de que no tempo certo, com clareza perfeita, Deus revelará tudo o que você precisa saber. Mas enquanto você espera, você não fica passivo. Você continua orando, você continua meditando, você continua obedecendo à luz que você já tem. Provérbios 4:18 nos promete: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A luz não vem toda de uma vez. Ela vem gradualmente, progressivamente, continuamente. Primeiro há um brilho tênue na escuridão. Depois, uma claridade crescente. Finalmente, o dia perfeito. Assim é o discernimento. Ele cresce com você à medida que você cresce em Deus. Há momentos em que Deus permite que você atravesse períodos de silêncio deliberado. Não porque Ele te abandonou, mas porque Ele está testando e fortalecendo seu discernimento. Quando José estava na prisão, não havia visitas angelicais, não havia sonhos reconfortantes, não havia palavras proféticas encorajadoras. Apenas silêncio. Mas naquele silêncio, José estava aprendendo a confiar não no que ele podia ver ou sentir, mas no caráter de Deus. E quando finalmente chegou sua hora de usar seu dom de discernimento para interpretar os sonhos de Faraó, ele estava pronto. Às vezes Deus esconde sua face não porque está zangado, mas porque está treinando você para confiar nele mesmo quando você não o sente. Está desenvolvendo em você uma fé que não depende de experiências emocionais, mas que está ancorada na fidelidade comprovada de Deus. E, ironicamente, é nesse processo de confiar, sem ver que seu discernimento espiritual se aprofunda mais. Isaías 50:10 pergunta: quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie no nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Andar em trevas sem luz é uma das experiências mais desorientadoras. Você não sabe onde está, para onde vai, o que está ao seu redor. Mas é exatamente nesse lugar que você aprende a confiar não no que seus olhos veem, mas no que seu espírito conhece. E quando a luz retorna, você descobrirá que desenvolveu uma sensibilidade espiritual que nunca teria desenvolvido se tudo sempre fosse claro. O discernimento amadurece através de testes. Pedro teve que aprender isso da maneira difícil. Ele negou a Cristo 3 vezes porque superestimou seu próprio discernimento e subestimou sua própria fraqueza. Mas após sua restauração, Jesus lhe deu uma missão profunda: apacenta as minhas ovelhas. Por quê? Porque agora Pedro tinha não apenas conhecimento sobre seguir a Cristo, mas experiência dolorosa sobre o que acontece quando você confia em si mesmo mais do que em Deus. Seu discernimento foi refinado pelo fogo do fracasso e da restauração. Você também passará por testes. Haverá momentos em que você pensou que estava ouvindo Deus, mas estava ouvindo seus próprios desejos.
Haverá situações em que você confiou em seus sentimentos e eles o enganaram. Haverá circunstâncias em que você seguiu o que parecia certo, apenas para descobrir que estava errado. Não se desespere quando isso acontecer. Esses são seus momentos de treinamento. Deus está refinando seu discernimento, ensinando você a distinguir sua voz de todas as outras vozes que clamam por sua atenção. Existe uma dimensão do discernimento espiritual que poucos cristãos alcançam, e é neste nível que os gigantes da fé vivem, o discernimento dos tempos e das estações. Daniel tinha esse tipo de discernimento. Ele entendia não apenas a voz de Deus, mas o tempo de Deus. Quando leu em Jeremias que os 70 anos de cativeiro estavam chegando ao fim, ele não apenas registrou a informação, ele agiu sobre ela, intercedendo com fervor para que a promessa se cumprisse em sua geração. Há um tempo para tudo debaixo do céu, ensina Eclesiastes. Um tempo para plantar e um tempo para colher. Um tempo para falar e um tempo para calar. Um tempo para avançar e um tempo para esperar. Um dos aspectos mais críticos do discernimento é saber qual tempo é qual. Quantas tragédias espirituais ocorreram porque pessoas fizeram a coisa certa no tempo errado? Quantas bênçãos foram perdidas porque pessoas perderam o tempo de sua visitação? Jesus chorou sobre Jerusalém dizendo: "Ah, se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Porque sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, a ti e a teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Não reconheceste. Que palavras devastadoras! A visitação de Deus estava acontecendo bem diante de seus olhos, mas eles não tinham discernimento para reconhecê-la. Deus estava passando por suas ruas, curando seus doentes, libertando seus oprimidos, ensinando suas verdades, mas eles estavam tão presos às suas tradições, suas expectativas, seus próprios planos, que completamente perderam o momento divino. Isso pode acontecer com você, pode estar acontecendo agora. Deus pode estar movendo em sua vida, abrindo portas, criando oportunidades, falando claramente, mas se seus olhos espirituais estão turvos, se seus ouvidos espirituais estão entupidos, você pode perder completamente. Você pode olhar para trás um dia e perceber com horror que Deus esteve ali fazendo algo extraordinário, mas você estava tão distraído, tão ocupado, tão focado em suas próprias agendas que completamente perdeu. 1 Crônicas 12:32 fala dos filhos de Issacar, que eram entendidos na ciência dos tempos para saberem o que Israel devia fazer. Essa é a marca de liderança espiritual madura. Não apenas conhecimento de princípios, mas discernimento de tempos. Saber o que Deus está fazendo agora, entender a estratégia do céu para este momento. Reconhecer quando Deus está acelerando e quando Ele está desacelerando. Como você desenvolve esse nível de discernimento? Através de uma vida de adoração sincera. Adoração não é apenas cantar músicas. Adoração é um estilo de vida de rendição total a Deus. É declará-lo digno não apenas com suas palavras, mas com suas escolhas. É colocá-lo no centro não apenas de seus domingos, mas de seus segundas-feiras. E quando você vive em adoração constante, quando cada ação é uma oferenda, quando cada decisão é um ato de devoção, algo acontece em seu espírito. Você se torna profundamente sintonizado com o coração de Deus. Davi era um adorador antes de ser um rei. Ele passou anos no deserto adorando quando ninguém estava assistindo, compondo salmos quando ninguém estava ouvindo, dançando diante de Deus quando ninguém estava aplaudindo. E foi ali, naquele lugar de adoração pura e desinteressada,
que Deus moldou seu espírito e afiou seu discernimento. Quando finalmente chegou ao trono, Davi consultava a Deus antes de cada batalha. Ele não presumia. Ele não confiava em experiências passadas. Ele buscava direção fresca porque tinha um relacionamento de adoração constante com o Senhor. Contraste isso com Saul. Saul também era rei. Saul também tinha acesso a Deus. Mas Saul vivia com pressa, cheio de medo, dominado por insegurança. Ele ofereceu sacrifícios sem esperar Samuel porque estava impaciente. Ele desobedeceu ordens diretas porque achou que sabia melhor. E gradualmente, tragicamente, Deus parou de falar com ele. 1 Samuel 28:6 registra uma das declarações mais tristes das Escrituras. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Silêncio, trevas espirituais, discernimento extinto, não porque Deus mudou, mas porque Saul escolheu repetidamente ignorar a voz de Deus, desobedecer suas ordens claras e viver segundo sua própria sabedoria. E, eventualmente, a capacidade de ouvir Deus morreu nele. Que advertência solene para todos nós. O discernimento não é garantido. Ele pode ser perdido através de desobediência persistente, orgulho não tratado e rebelião contínua. Aqui está uma pergunta penetrante. Há alguma área de sua vida onde você sabe o que Deus está dizendo, mas você está se recusando a obedecer? Algum relacionamento que você sabe que precisa terminar? Algum hábito que você sabe que precisa abandonar? Algum perdão que você sabe que precisa conceder? Algum passo de fé que você sabe que precisa dar? Se há, saiba disso. Cada dia que você adia a obediência, você embota seu discernimento espiritual. Você está treinando seus ouvidos para ignorar a voz de Deus. E se você continuar nesse caminho, chegará o dia em que, como Saul, você clamará e não haverá resposta. Mas o oposto também é verdadeiro. Cada ato de obediência, não importa quão pequeno, afia seu discernimento. Cada vez que você escolhe fazer o que é certo, em vez do que é conveniente, você fortalece sua sensibilidade espiritual. Cada momento em que você escolhe a verdade sobre o conforto, você clarifica sua visão espiritual. Obediência e discernimento não são dois caminhos separados. Eles são dois lados da mesma jornada. Tiago escreve: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Que promessa gloriosa! Deus não retém sabedoria daqueles que genuinamente a buscam. Ele não é mesquinho, ele não é relutante, ele dá liberalmente. Mas note a condição que vem imediatamente depois. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Fé, não dúvida, não vacilação, não incerteza oscilante, mas convicção firme de que Deus é bom, que Ele responde, que Ele guia aqueles que confiam nele. O discernimento floresce no solo da fé e murcha no terreno da dúvida. Se você aborda cada situação com ceticismo, se você questiona cada sussurro do Espírito, se você está sempre em dúvida sobre se realmente ouviu Deus, você nunca desenvolverá confiança em seu discernimento espiritual. Isso não significa que você se torna presunçoso ou imprudente. Não significa que você nunca busca confirmação ou conselho. Significa que você desenvolve uma confiança crescente na fidelidade de Deus para guiar seus filhos. Significa que você para de viver em um estado perpétuo de incerteza paralisante e começa a andar com a confiança santa de que o bom pastor guia suas ovelhas. Olhe para Abraão. Deus lhe disse para deixar sua terra, sua família, tudo o que conhecia, e ir para um lugar que ele lhe mostraria.
Abraão não tinha GPS, não tinha mapa, não tinha itinerário detalhado. Ele simplesmente teve uma palavra de Deus e ele obedeceu. Hebreus 11:8 diz que pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Sem saber aonde ia. Que fé extraordinária! Que discernimento profundo! Ele não precisava saber todos os detalhes. Ele não precisava entender todo o plano. Ele simplesmente precisava saber que Deus havia falado, e isso era suficiente. Esse é o nível de discernimento que Deus quer desenvolver em você. Não a necessidade de compreender tudo, mas a confiança profunda de que aquele que te guia é totalmente confiável. Há um aspecto do discernimento espiritual que é particularmente crucial em nossos dias: o discernimento de espíritos. João nos adverte: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vivemos em uma era de explosão de vozes espirituais, de proliferação de ensinos, de multiplicação de movimentos. E nem tudo que usa linguagem cristã é de Cristo. Nem tudo que invoca o nome de Jesus é de Jesus. Nem tudo que parece espiritual é do Espírito Santo. Como você discerne? Como você prova os espíritos? Primeiro, pela palavra de Deus. Qualquer ensino, qualquer profecia, qualquer revelação que contradiga as Escrituras não é de Deus. Não importa quão espiritual pareça, não importa quão poderosa seja a manifestação, não importa quão popular seja o mensageiro. A palavra de Deus é a autoridade final, o teste supremo, a medida absoluta. Isaías declara: à lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Segundo, pelo fruto. Jesus disse que você reconhecerá a árvore por seus frutos. Espinhos não produzem uvas, figueiras não dão maçãs. Da mesma forma, um espírito maligno não produzirá o fruto do espírito. Se um ministério, um ensino, um movimento produz orgulho em vez de humildade, divisão em vez de unidade, medo em vez de fé, ganância em vez de generosidade, então, não importa quão impressionante seja externamente, não é de Deus. Terceiro, pelo Espírito por trás da mensagem. Paulo escreve aos Coríntios: ora, o que se requer nos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Fidelidade, integridade, consistência de caráter. Um verdadeiro servo de Deus não vive de uma forma em público e de outra em privado. Ele não manipula, não controla, não usa o poder espiritual para ganho pessoal. O espírito por trás de seu ministério é o espírito de servo, não o espírito de senhor. O discernimento de espíritos não é paranoia espiritual, não é suspeitar de tudo e de todos, mas é uma vigilância santa, uma prudência espiritual que reconhece que Satanás se disfarça como anjo de luz, que seus ministros se apresentam como ministros de justiça, que o engano mais perigoso não é o que é obviamente falso, mas o que é quase completamente verdadeiro, com apenas um pequeno desvio fatal. Paulo alertou os Efésios: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Dentre vós mesmos, isso é perturbador. Os falsos mestres não vêm sempre de fora. Às vezes eles surgem de dentro da própria igreja. Pessoas que uma vez foram fiéis, mas que gradualmente se desviaram. Líderes que começaram bem, mas que se corromperam por poder ou dinheiro. E sem discernimento espiritual, você será arrastado por sua eloquência, impressionado por seus sinais, seduzido por suas promessas. Mas aqui está a boa notícia.
O Espírito Santo dentro de você é o Espírito de verdade. Ele te guiará em toda a verdade. Ele te alertará quando algo está errado. Ele te fará inquieto quando você estiver sendo enganado. Aprenda a prestar atenção a essa inquietação interior. Quando algo em seu espírito se sente desconfortável com o ensino, mesmo que você não consiga articular exatamente o porquê, não ignore, investigue, busque a palavra, ore por clareza. Deus está ativando seu discernimento espiritual. Há também o discernimento das motivações do coração, tanto as suas quanto as dos outros. Jeremias lamenta: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E então ele responde sua própria pergunta: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Deus esquadrinha o coração. Ele vê além das ações externas para as motivações internas. E através do seu espírito, ele pode te dar discernimento sobre seus próprios motivos e os motivos dos outros. Isso é crucial porque você pode fazer a coisa certa pela razão errada e ainda estar em pecado. Você pode orar, jejuar, dar generosamente, servir fielmente, mas se suas motivações são orgulho, manipulação ou ganho pessoal, tudo isso é madeira, feno e palha que será queimada no dia do julgamento. Davi orou: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa deve ser a oração constante de todo cristão que busca discernimento. Não apenas discernimento sobre circunstâncias externas, mas discernimento sobre as realidades internas do próprio coração. Porque é possível enganar a si mesmo. É possível racionalizar pecado. É possível disfarçar egoísmo como fé, orgulho como confiança, rebelião como liberdade. O escritor de Hebreus nos diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra é seu instrumento de discernimento. Quando você mergulha profundamente nas Escrituras, quando você permite que ela examine você, ela revelará coisas sobre seu coração que você nem sabia que estavam ali. Isso pode ser doloroso, pode ser desconfortável. Ver seu próprio coração através dos olhos de Deus raramente é uma experiência agradável, mas é absolutamente necessário. Porque você não pode ter discernimento espiritual genuíno enquanto estiver vivendo em auto-engano. Você não pode ver claramente o que Deus está fazendo lá fora, se você está cego para o que está acontecendo dentro de você. E aqui está algo que vai libertar muitos. O discernimento não é o mesmo que julgamento. Jesus disse: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Há um julgamento justo, um discernimento necessário. Paulo repreendeu os coríntios por não exercerem discernimento sobre um pecado flagrante em sua congregação. Mas há também um julgamento hipócrita que Jesus condena. Ver o cisco no olho do irmão enquanto ignora a trave no próprio olho. Discernimento verdadeiro sempre começa com autoexame. Sempre questiona primeiro suas próprias motivações antes de questionar as dos outros. Sempre é mais duro consigo mesmo do que com os outros. E quando precisa confrontar, faz isso com humildade, com compaixão, com o espírito de quem sabe que também é vulnerável ao erro. O objetivo do discernimento nunca é criar superioridade espiritual. Não é para que você possa se sentir mais iluminado que outros cristãos. Não é para dar a você uma plataforma para criticar e condenar. O objetivo do discernimento é proteção, direção e edificação, proteção contra engano, direção na vontade de Deus,
Edificação do corpo de Cristo. Quando usado corretamente, o discernimento espiritual torna você mais amoroso, não mais crítico, mais compassivo, não mais condenatório, mais paciente, não mais impaciente, porque quando você discerne verdadeiramente o coração das pessoas, você vê não apenas seus pecados, mas suas dores. Você vê não apenas suas falhas, mas suas lutas. E isso gera compaixão. Jesus tinha perfeito discernimento. Ele sabia o que havia no homem. Ele conhecia os pensamentos antes que fossem falados. Ele via através de toda a hipocrisia e pretensão. Mas ele usou esse discernimento não para condenar, mas para curar. Não para expor, mas para restaurar. Ele foi duro com os religiosos orgulhosos, mas incrivelmente terno com os pecadores quebrantados. Esse deve ser o padrão de seu discernimento. Quando Deus te dá insight sobre alguém, sua primeira resposta deve ser intercessão, não condenação. Quando você percebe algo errado em uma situação, sua primeira ação deve ser oração, não fofoca. Quando você discerne um perigo espiritual, seu primeiro movimento deve ser alertar com amor, não atacar com julgamento. O discernimento maduro reconhece que todos estamos em jornada, todos estamos em processo, ninguém chegou. E aquele que hoje está tropeçando pode ser quem amanhã estará correndo com força. Aquele que hoje parece fraco na fé pode ser quem amanhã estará liderando com poder. Portanto, use seu discernimento para levantar, não para derrubar, para restaurar, não para destruir, para edificar, não para demolir. Agora precisamos falar sobre o maior obstáculo ao discernimento espiritual, e este pode surpreender você, seu próprio raciocínio natural. Paulo escreve aos Coríntios: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Há uma tensão fundamental entre a mente natural e o espírito regenerado. Sua mente não regenerada quer lógica, provas, evidências tangíveis. Mas Deus frequentemente se move de formas que desafiam a lógica humana. Pense em Naamã, o comandante sírio leproso. Eliseu lhe disse para mergulhar 7 vezes no Jordão. A mente natural de Naamã imediatamente protestou. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar limpo? Sua lógica era impecável. Os rios de Damasco eram realmente mais limpos, mais bonitos, mais imponentes. Mas a lógica estava atrapalhando o milagre. Foi somente quando ele pôs de lado seu raciocínio e obedeceu à palavra do profeta que ele foi curado. Quantas vezes Deus te disse para fazer algo que não faz sentido para sua mente natural? Perdoar alguém que não merece, dar quando você mal tem o suficiente, esperar quando toda lógica diz para agir, avançar quando todo conselho prudente diz para recuar. E você tem resistido porque está tentando entender com sua mente o que só pode ser discernido com seu espírito. Isaías 55, 8, 9 declara: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Mais altos. Não apenas diferentes, mas transcendentemente superiores. E se você insiste em limitar Deus ao que sua mente pode compreender, você perderá a maior parte do que Ele quer fazer em sua vida. Isso não significa que você desliga seu cérebro. Deus lhe deu uma mente e espera que você a use. Mas significa que sua mente deve ser submetida ao seu espírito, e seu espírito deve ser submetido ao Espírito de Deus. Há uma hierarquia. Quando seu espírito, guiado pelo Espírito Santo, te diz algo que contradiz sua lógica natural, você precisa confiar em seu espírito, não em sua lógica.
Abraão enfrentou isso de forma dramática. Deus lhe prometeu um filho. Abraão esperou 25 anos. Sua mente natural diz que era impossível. Sara estava muito velha. Ele estava muito velho. Toda a lógica biológica gritava impossibilidade. Mas Romanos 4, 19 e 21 nos diz: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Ele levou em conta os fatos naturais, mas não permitiu que esses fatos anulassem a promessa sobrenatural. Esse é o equilíbrio do discernimento maduro. Você não nega a realidade. Você não finge que as circunstâncias difíceis não existem. Mas você não permite que a realidade natural tenha a última palavra sobre o que Deus declarou sobrenaturalmente. Há também o desafio das emoções. Suas emoções não são más, mas elas não são confiáveis como guias últimos. Jeremias estava emocionalmente devastado, querendo desistir de seu ministério profético. Mas Deus o repreendeu e o chamou de volta à fidelidade. Elias estava emocionalmente exausto debaixo do zimbro, pedindo para morrer. Mas Deus o alimentou, o fortaleceu e lhe deu uma nova missão. Pedro estava emocionalmente impetuoso, pronto para lutar e morrer por Jesus. Mas Jesus sabia que antes do galo cantar, Pedro o negaria 3 vezes. O discernimento espiritual frequentemente requer que você haja contra seus sentimentos, que você perdoe quando sente raiva, que você avance quando sente medo, que você fique quieto quando sente vontade de gritar, que você espere quando sente urgência. Suas emoções darão informações, mas elas não devem ditar suas decisões. Somente o Espírito de Deus, confirmado pela Palavra de Deus, deve ter essa autoridade. E então, ao desafio das opiniões dos outros. Provérbios nos diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. E isso é verdade. Deus frequentemente fala através de irmãos sábios e conselheiros piedosos. Mas há momentos em que Deus te chamará para fazer algo que todos ao seu redor dirão que é loucura. Noé construiu uma arca quando nunca havia chovido. Josué marchou ao redor de Jericó por 7 dias. Gideão reduziu seu exército de 32.000 para 300. Davi enfrentou Golias com uma funda. Em cada caso, a multidão pensou que era insensatez. Mas Deus o chamou sabedoria. O discernimento maduro sabe quando ouvir conselho e quando seguir a direção clara de Deus, apesar do conselho. Não é fácil. Requer humildade para buscar conselho. Requer coragem para às vezes ir contra o conselho, mas requer acima de tudo intimidade profunda com Deus para conhecer sua voz tão claramente que você possa confiar nela mesmo quando contradiz todas as vozes humanas. Paulo enfrentou isso constantemente. Em Atos 21, todos, incluindo o profeta Ágabo, imploraram a Paulo para não ir a Jerusalém. As profecias eram verdadeiras, ele seria preso. A preocupação deles era genuína, mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e quebrantando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser preso, mas até a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Ele tinha uma convicção espiritual que transcendia o conselho bem-intencionado dos outros. Você terá que tomar decisões assim. Decisões onde o caminho de Deus não é o caminho popular, onde a obediência te custará a aprovação dos outros, onde seguir a Cristo significa decepcionar pessoas que você ama. Nesses momentos, você descobrirá se seu discernimento está verdadeiramente enraizado em Deus ou se está apenas buscando a validação humana. Há também o discernimento das estratégias de Satanás. Pedro nos adverte: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Paulo escreve:
para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Você tem um inimigo real. Ele tem estratégias reais. E parte do discernimento espiritual é reconhecer quando está sob ataque espiritual, e não apenas passando por circunstâncias difíceis. Nem toda dificuldade é um ataque demoníaco. Às vezes é apenas a vida em um mundo caído. Às vezes é disciplina de Deus. Às vezes é consequência de escolhas ruins. Mas há momentos em que há uma oposição espiritual concentrada contra você. E você precisa discernir isso para poder responder adequadamente. Quando é apenas circunstância, você persevera com paciência. Quando é disciplina divina, você se arrepende e se corrige. Quando é ataque demoníaco, você resiste com autoridade. Como você distingue? Através da natureza do ataque. Ataques demoníacos frequentemente vêm em ondas concentradas, visando áreas específicas. Seu relacionamento com Deus, sua família, seu ministério, sua saúde mental. Eles frequentemente têm o objetivo de te fazer duvidar da bondade de Deus, questionar sua identidade em Cristo ou te tentar a desistir. E eles frequentemente vêm em momentos estratégicos, logo após uma vitória espiritual, justo antes de um avanço significativo ou durante um período de vulnerabilidade particular. Jesus foi tentado no deserto logo após seu batismo e a declaração do Pai: "Este é o meu filho amado." Satanás tentou fazê-lo duvidar exatamente dessa identidade. Se és o Filho de Deus, o padrão se repete. Quando Deus declara algo sobre você, espere que o inimigo tente fazer você duvidar. Quando você está prestes a entrar em seu propósito, espere resistência. Discernir isso te impede de desistir exatamente quando deveria pressionar. Finalmente, há o discernimento do timing. Eclesiastes 8:5-6 nos ensina: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo. Tempo e modo. O que fazer e quando fazer. Isso é discernimento completo. Você pode ter o que certo, mas se o quando está errado, o resultado será frustrante. Estamos chegando ao coração da questão, a verdade transformadora que separará o resto de sua vida espiritual. O discernimento não é apenas uma habilidade útil, uma ferramenta conveniente para navegar pela vida cristã. O discernimento é a diferença entre conhecer o caminho e andar nele, entre ouvir sobre o poder de Deus e experimentá-lo, entre ser espectador da obra divina e ser participante ativo nela. Jesus fez uma declaração extraordinária em João 14:12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Maiores obras. Como? Através do Espírito Santo habitando em nós, guiando-nos, capacitando-nos. Mas para fazer as obras de Deus, você precisa saber o que Deus está fazendo. Para participar de seus milagres, você precisa discernir onde Ele está se movendo. Para ser suas mãos e pés na terra, você precisa ouvir suas instruções do céu. Esta é a vida para a qual você foi chamado. Não uma existência cristã morna onde você vai à igreja aos domingos e vive como o mundo o resto da semana. Não uma fé teórica que conhece doutrinas, mas nunca experimenta o poder. Não uma religiosidade externa que impressiona os outros, mas deixa seu próprio coração vazio. Você foi chamado para uma vida sobrenatural, onde você caminha tão próximo de Deus que você vê o que Ele vê, ouve o que Ele diz e faz o que Ele ordena. Mas essa vida requer tudo de você. Requer que você morra para suas próprias ambições e viva para os propósitos dele. Requer que você silencie o barulho ensurdecedor deste mundo e sintonize na voz suave do Espírito. Requer que você pague o preço que a maioria não está disposta a pagar.
o preço da separação, da consagração, da busca apaixonada e incansável por mais de Deus. Hoje, neste momento, Deus está lhe fazendo um convite. Não um convite casual que você pode aceitar ou rejeitar sem consequências. Um convite que determinará o curso de sua jornada espiritual. Ele está convidando você para sair da multidão de cristãos medianos que vivem de segunda mão, sempre dependendo de outros para ouvir de Deus por eles, e entrar no lugar íntimo onde você mesmo ouve sua voz, onde você mesmo discerne seus caminhos, onde você mesmo experimenta sua presença manifesta. Moisés teve essa escolha. Ele poderia ter se contentado em liderar Israel com sabedoria humana e experiência administrativa. Mas ele clamou: se a tua presença não for conosco, não nos faças subir deste lugar. E depois, ainda mais ousadamente: rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés não queria apenas informações sobre Deus. Ele queria revelação de Deus. Ele não queria apenas saber sobre o caráter divino. Ele queria ver a glória divina. E porque ele teve essa fome insaciável, ele se tornou o homem com quem Deus falava face a face, como quem fala com seu amigo. Você pode ter isso, esse nível de intimidade, esse grau de discernimento, essa clareza de direção divina, não porque você é especial, mas porque Deus é generoso. Não porque você merece, mas porque Cristo te qualificou. Não porque você alcançou perfeição, mas porque você está disposto a pagar o preço da consagração. O preço é este: tudo, seus confortos, suas conveniências, suas distrações favoritas, seus pecados acariciados, suas ambições egoístas, suas preocupações consumidoras. Tudo que compete com Deus pelo primeiro lugar em seu coração precisa ser arrancado, não importa quão doloroso seja, porque você não pode servir a dois senhores. Você não pode amar o mundo e amar o Pai. Você não pode estar sintonizado em duas frequências simultaneamente. Mas aqui está a verdade gloriosa. O que você entrega não é nada comparado com o que você recebe. Você entrega cinzas e recebe beleza. Você entrega luto e recebe alegria. Você entrega confusão e recebe clareza. Você entrega incerteza e recebe discernimento. A troca é infinitamente a seu favor, mas você precisa fazer a troca. Você precisa soltar para poder segurar o que Deus oferece. Filipenses 3, 7 e 8. Captura isso perfeitamente. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo não estava exagerando. Ele estava declarando uma realidade espiritual fundamental. Quando você verdadeiramente vê o valor de conhecer a Cristo intimamente, tudo o mais perde seu brilho. Hoje se quebra sobre sua vida toda a confusão espiritual que tem te mantido paralisado. Hoje, Deus rasga o véu que tem obscurecido sua visão espiritual. Hoje, o Espírito Santo limpa seus ouvidos para que você possa ouvir a voz do Pai com clareza cristalina. Mas isso não acontece passivamente. Acontece porque você escolhe. Porque você se posiciona, porque você declara com ousadia santa: não mais viverei na neblina espiritual, não mais me contentarei com migalhas quando há um banquete disponível, não mais dependerei apenas de outros para ouvir de Deus por mim. Hoje eu começo a jornada para desenvolver o discernimento profundo que é meu direito de nascimento como filho de Deus. Você é um filho amado do Deus Altíssimo. Você foi comprado com o sangue precioso de Cristo. Você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Você tem acesso direto ao trono de graça. Você tem a mente de Cristo. Você tem a unção que ensina todas as coisas. Tudo isso já é seu. Não está esperando no céu para quando você morrer. Está disponível agora.
nesta vida para ser experimentado, desenvolvido, manifestado, mas requer ação de sua parte. Requer que você comece hoje, neste momento, a implementar o que você ouviu. Comece criando espaço sagrado em sua agenda lotada. Desligue tudo, o telefone, a TV, as distrações, e simplesmente sente-se na presença de Deus. Não com uma lista de pedidos, mas com um coração aberto que diz: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Faça isso todos os dias, sem falhar, e observe como sua sensibilidade espiritual começa a se aguçar. Comece meditando profundamente na palavra de Deus. Não apenas leia, mastigue, digira, absorva. Pegue um salmo e passe uma hora nele. Pegue um capítulo dos evangelhos e viva nele por uma semana. Deixe a palavra penetrar tão profundamente em você que ela mude não apenas o que você pensa, mas quem você é. Comece praticando obediência imediata a cada sussurro do Espírito. Quando ele te convence de algo, não adie. Quando ele te instrui a fazer algo, não argumente. Quando ele te pede para soltar algo, não negocie. Obediência rápida e completa é o solo onde o discernimento floresce. Isaías 30:21 promete: os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Esta é a promessa de Deus para você. Direção clara, orientação certa, discernimento preciso. Não ocasionalmente, mas como um estilo de vida, não apenas em crises, mas no cotidiano. Não como exceção, mas como expectativa normal para todo filho de Deus que está disposto a pagar o preço da intimidade. Filipenses 1:6. Sela esta mensagem com uma garantia. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Deus começou esta obra de despertar em você uma fome por discernimento profundo. Ele não vai parar até completá-la, mas você precisa cooperar com Ele. Você precisa continuar buscando, continuar crescendo, continuar se consagrando, continuar se rendendo mais profundamente a cada dia. Levante-se e caminhe naquilo que Deus já declarou sobre sua vida. Você não é um cristão comum destinado a vagar em confusão espiritual. Você é um filho iluminado do Deus vivo, chamado para andar na luz, para discernir claramente, para ouvir perfeitamente, para seguir confiantemente. O bom pastor prometeu que suas ovelhas conhecem sua voz. Hoje você começa a jornada de se tornar uma ovelha que não apenas ouve, mas reconhece, responde e segue com precisão inabalável. Amém.